Valeu, torcedor. Obrigado pelo teu carinho, pela tua audiência aqui no nosso canal. Bora falar das últimas de Grêmio, gurizada. Temos muitas coisas pra gente colocar em dia aqui no nosso canal. E eu quero começar com vocês falando sobre a partida de amanhã. Às 20 horas, o Grêmio vai enfrentar o Vitória lá no Barradão. O Tricolor já está em viagem pra Bahia. Não sei que horas tu está assistindo esse vídeo, mas o Tricolor já está em deslocamento lá pra Bahia, onde vai enfrentar o Vitória amanhã às 20 horas. A preparação para esse confronto terminou hoje pela manhã. O Renato teve 2 dias de treinamento. Ontem, no caso, um treino mais regenerativo. E nesta terça-feira o último treino mais pegado, mais forte para esse confronto contra o Vitória no caso. Para esse jogo, deveremos manter a base de time com uma alteração no sistema defensivo, porque Pedro Jeromel deve dar lugar a Rodrigo Caio nessa partida contra o Vitória. Para quem pergunta sobre Rodrigo Eli, o jogador não deve atuar mais nesta temporada. Rodrigo Eli segue com problemas no pé direito, né? Depois daquele confronto contra o Juventude. Desde então ele não treinou mais. O Grêmio não soltou uma nota sobre a situação do jogador, não informou lesão. A informação que nós temos é que os exames não diagnosticaram uma lesão no local, mas fato é que o Rodrigo Eli não treina desde então e não deve mais jogar em 2024. Rodrigo Eli, então, seguirá como um desfalque para esse confronto contra o Vitória e para o jogo do final de semana que encerra a temporada tricolor contra o Corinthians na Arena. Então, Rodrigo Eli não atua mais em 2024. O provável Grêmio que vai a campo amanhã contra o Vitória deve ter Marquezinho, João Pedro, Rodrigo Caio, Gemerson e Reinaldo, tendo Dodi e Vidiaçante como a dupla de volantes. Mais à frente, Cristaldo deve ser o nosso meia, Aravena, Soteldo e Bright White. Fecha então o time do tricolor para enfrentar o Vitória amanhã às 20 horas no Barradão, beleza? Quero avançar com vocês para a gente falar sobre outra situação importante, gurizada, que é um encerramento de contrato. O Grêmio já começa as suas modificações para 2025 e uma delas foi antecipada. Eu estou falando de Duqueiroz. A gente já tinha comentado aqui no canal que o Grêmio não iria exercer a opção de compra deste jogador, no caso estava ali em 6 milhões de euros, estamos falando de 28 milhões de reais, uma grana que, convenhamos, né, não tem nem cabimento do Grêmio gastar. Infelizmente o Duqueiroz não deu certo, foi uma aposta. O Grêmio trouxe o jogador do Zenit da Rússia por empréstimo até o final dessa temporada. O contrato dele iria até o dia 31 de dezembro, mas hoje à tarde o Grêmio soltou uma nota confirmando então a antecipação do fim de contrato e, no caso, o Duqueiroz não fica nem para as últimas 2 rodadas. Duqueiroz fez 28 jogos com a camisa do tricolor e deixou o Grêmio nesta terça-feira, beleza? Quero avançar com vocês para falar sobre a entrevista de Antônio Brum, porque ele foi ao programa Bola nas Costas da Rádio Atlântida e deixou, gurizada, olha, eu vou dizer para vocês, um fiozinho de esperança para quem quer ter Renato Portaluppi em 2025 como técnico do Grêmio. Olha, gurizada, aquela certeza toda que nós temos nos bastidores, ela foi colocada em xeque. Bom, vamos falar sobre isso. Primeira coisa, te inscreve aqui no canal, ativa o sininho se tu ainda não tiver assinado. Faz o seguinte, cara. Tua inscrição aqui é fundamental pro crescimento do nosso canal. Então faz o seguinte, deixa o like aqui embaixo e vamos falar sobre a entrevista do Antônio Brum, porque ele deu alguns detalhes importantes, tá? Detalhes importantes. Primeiro, falou sobre treinador. O Antônio Brum, ele declarou que o Grêmio pretende se reunir com o Renato, tá? Ainda nesta semana para definir os próximos passos para 2025. Não está descartada a permanência do Renato. Não está descartada a permanência do Renato, disse o Antônio Brum. Isso porque um outro ponto que ele trouxe é a situação do Campeonato Gaúcho. O Grêmio vai pensar no Gauchão para definir o técnico para a próxima temporada. Isso me preocupa, porque quando o Grêmio pensa num técnico para o Gauchão, o Renato pode vir como o cara ideal para a direção por conhecer o grupo, por saber as deficiências do grupo, o que precisa reforçar. Se esse for o pensamento da direção, bom, aí o Renato pode acabar ficando. Então isso me preocupou bastante na declaração do Brum. Só que ele disse também que terá bastante tempo até o Campeonato Gaúcho e o próximo técnico, seja o Renato ou não, teria tempo para trabalhar. Então isso também é uma situação que acaba dando uma amenizada, mas me deixou preocupado essa situação, essa fala do Brum, nesta ideia do Renato permanecer. Bom,
as informações permanecem, tá? O Renato já declarou a pessoas próximas que não fica, que não é da sua vontade, que no caso ele está esgotado, que o ano foi cansativo e tudo mais. Enfim, vamos aguardar. Mas ficou essa pontinha de esperança para quem quer ter Renato como técnico para 2025. O Bruno foi questionado também, gurizada, sobre a briga para ter Alex Telles. A briga no bom sentido, claro, né? Porque na época, eu lembro vocês, o Grêmio chegou a fazer chegou a procurar o Alex Telles para fazer uma sondagem, no caso, saber o quanto ele gostaria de ganhar a volta dele aqui para o Brasil, só que ele acabou indo para o Botafogo. E os valores eram gigantescos na época, né? O Bruno revelou que, no caso, o Alex Telles preferiu ir para o Botafogo. Não foi uma situação, o Botafogo chegou, foi mais rápido que o Grêmio. Não. Ele preferiu ir para o Botafogo. Segundo o Bruno, ainda havia entrado em contato com o Alex Telles dias antes da proposta do Botafogo, questionando sobre o boato de rescisão. E o atleta, segundo o Brum, negou que encerraria o seu contrato com o Al Nassr na época. Então, assim, não foi, o Grêmio perdeu para o Botafogo por conta da proposta que chegou. Não é bem por aí. A proposta do Botafogo chegou depois do interesse do Grêmio e, segundo a fala do Antônio Brum, na época que o Grêmio procurou, o Botafogo não tinha nem feito proposta ainda e o jogador, embora já houvessem os boatos de que ele deixaria o Al Nassr, ele acabou dizendo que não deixaria a Arábia. Enfim. Ele foi questionado também sobre o Wendel, afinal de contas é um nome que o Grêmio gostaria de ter para a lateral esquerda em 2025, é o principal nome que a direção trabalha para essa posição. Ele disse que é um negócio muito difícil, tá? Mas que as portas do Grêmio estão abertas para o jogador. O Bruno, inclusive, disse que ele relatou, inclusive, que conversou com o atleta, tá? E que ele teria declarado interesse em voltar a jogar no Grêmio. Só que entre ter interesse e voltar, bom, o Alex Telles também em diversas entrevistas teve interesse em voltar para o Grêmio. Né? Relatou que um dia gostaria de jogar no Grêmio. Só que aí, na hora do pega pra capar, acabou não acontecendo. Eu lembro vocês que pro Wendel vir jogar aqui, o Grêmio teria que, né, tentar o jogador, né? Até porque é um atleta que está encerrando o seu contrato com o Porto. As informações que surgem é que o Porto não dificulta uma saída. Inclusive, por ele ter contrato até a metade de 2025, o Porto já teria liberado o jogador e dito, arruma um clube que a gente te libera, tranquilo. São Paulo está na parada, Corinthians está na parada, o Cruzeiro está na parada. Existem outras equipes também de olho na possibilidade de contar com o Wendel, que gostaria de manter, no caso, a sua carreira na Europa, mas vai avaliar todas as propostas. Então, o Wendel, o Bruno classificou como um negócio difícil, mas ele não disse que o jogador não viria. Pelo contrário, ele disse ainda que o atleta chegou a relatar que gostaria de jogar aqui no Tricolor. E que conversa com o atleta, que é o principal, né? Vamos aguardar porque o Grêmio precisa resolver esse problema da lateral esquerda. Eu acho que o Wendel seria um bom nome, sim. Sobre SAF, gurizada, claro que esse assunto não se remete muito ao Antônio Brum, né? Isso é uma questão mais do presidente Alberto Guerra, mas ele foi questionado nessa entrevista do Bola nas Costas. E ele disse que é um tema que não é discutido nesse momento, ao menos com ele não é discutido, declarando que não sabe dizer sobre o tema, não é tratado, no caso, com o presidente Alberto Guerra, porque não passa por ele, né? Não é com o vice de futebol, e sim mais com o conselho e toda uma discussão interna. Por fim, o Bruno ele foi questionado sobre a sua permanência no Grêmio em 2025, né? Ele disse que ainda não decidiu, que não tem martelo batido, que vai conversar com o presidente Alberto Guerra, que vai conversar para saber se o clube também quer a sua permanência para a próxima temporada. Haverá uma reunião decisiva nos próximos dias, não só para decidir a permanência de Renato Portaluppi, mas também de Antônio Brum. Eu fiquei com uma sensação de que o Brum já começou a sua despedida na última coletiva. Até conversei com vocês ontem aqui sobre isso, né? Ele relembrando fatos, falando de como foi, no caso, essa temporada, que foi difícil, as negociações e tudo mais. Falou sobre a situação da saída do Soares, falou sobre a situação da declaração que ele deu, no caso, quando o Grêmio procurava ainda um centroavante para dividir ali a responsabilidade com o Diego Costa, ainda quando o Grêmio jogou lá contra o Agipato. Então ele foi declarando e foi, no caso, falando sobre algumas polêmicas, me pareceu um pouco mais num tom de despedida, mas vamos acompanhar, vamos ver duas reuniões importantes aí. Uma para definir o futuro de Antônio Brum e outra, essa pontinha de esperança, se tu quer a permanência de Renato, o Brum deixou aqui para tu acreditar. E aí? Tu quer Renato para a próxima temporada?
Quero saber a tua opinião. O que eu vejo aqui, a gurizada não quer não. Mas quero saber a tua, comenta aqui embaixo. Grande abraço, até a próxima. Tchau.